Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: nos lugares escuros, nos ermos distantes, nas estradas solitárias, é onde acontecem os causos mal-assombrados. Esse caos aconteceu lá em Riachão do Jacuípe, na Bahia, e já faz uns 30 anos. Eram as 8h30 da noite quando Vicente voltava do bar. Tinha bebido com o pessoal do trabalho. Aquele era seu único dia de folga na semana e sempre matava o tempo dele no bar do Cecil. Voltava em passos rápidos, mas não tinha exagerado, pois no dia seguinte tinha que trabalhar. E pensava em como seria bom tirar aquela segunda-feira uma ressaca inteira na sua casa. Mas nem podia pensar nisso. Se faltasse, ia acabar perdendo o emprego. O patrão já não ia muito lá com a sua cara. De segunda a sábado estava ele no corte de cana. E nos domingos ele descia do seu sítio para beber e jogar conversa fora. Aquele era seu único lazer, já que o resto da semana era só dormir cedo e acordar para trabalhar. Assim que pegou a estradinha que dava para o seu sítio, já ouviu seu cachorro Paleta latindo. Não ligou, mas estranhou, pois o cão não veio na carreira lhe receber, como sempre costumava fazer. Paleta continuava a latir e com muita fúria em direção à mata. Vicente teve a impressão de ter alguém ali escondido. "Que é isso aí?" perguntou ele em voz alta. Nessa hora, o cão latiu mais alto ainda, e ele escutou um som de mato pisado. Seria aquilo gente ou bicho escondido? Se perguntava ele. Então, o som do mato foi se afastando, à medida que Paleta latia mais ainda. Só após alguns minutos, o cão saiu dali e foi para perto do dono. Porém, ele ainda demonstrava estar muito assustado. "O que foi que tu estava vendo aí, Paleta?" perguntou ele ao animal. De repente, Vicente viu subindo de dentro da mata uma enorme bola iluminada. "Tá vendo, Paleta? Aquilo lá, olha. Deve ser o tal fogo das almas. É a alma de padrinho e afilhada, ou então madrinha e afilhado", disse ele ao cão, como se o animal pudesse lhe entender. Mas Paleta não tirava os olhos daquilo e de repente ele saiu numa carreira danada, indo parar lá para dentro da mata. Vicente assobiou e chamou o animal, mas o cão não atendeu. "Tem medo não, Paleta. Ele só faz mal se chegar perto." Mas foi Vicente falar isso e aquela bola iluminada começou a vir justamente em sua direção. Quando aquilo se aproximou a uns 50 metros do terreiro de Vicente, parou no ar. Temeroso, o homem abriu a porta e entrou. Ouviu então um som estranho que vinha lá do alto. De repente, veio um estrondo enorme que estremeceu até a casa. "Vixe Maria!" gritou o homem assustado ao ouvir aquele som terrível. Abriu a porta, então ele saiu. Porém, nada viu. Mas quando ele escutou aquele estrondo, teve a impressão de que vinha lá de perto do pé da serra. O homem correu até lá. De longe, ele viu muita fumaça e luzes acesas no fim da serra. "Parece que foi um avião que caiu", disse ele. E de longe, viu os vultos se movendo com lanternas. Decidiu não ir lá, já que tinha gente para ajudar. Voltou para casa, pois tinha que dormir cedo para pegar no dia seguinte no pesado do trabalho. Nem mesmo se importou com aquilo. "Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim." No outro dia, lá no seu trabalho, o assunto nas pausas do serviço que o povo falava era só sobre aquele estrondo que eles tinham escutado também. Cada um em suas regiões.
Uns tinham até testemunhado uma luz bem forte voando baixo pela mata. Outros falavam que algum conhecido é quem tinha visto. Foi então que Vicente contou que tinha visto uma enorme bola de fogo na mata e depois escutou aquele estrondo. Ele também falou que foi lá ver e disse que tinha sido uma queda de avião e que já tinha gente para socorrer algum ferido que estava por lá. Mas ali ninguém sabia daquela história de queda de nenhum avião. Todos se mostravam curiosos com aquela informação que Vicente tinha dado. Mais tarde, depois de largar, ele passou na casa dos pais e por lá contou aquelas novidades sobre a aparição de uma enorme bola de fogo e da queda do avião. Por lá, seus pais também não tinham nenhuma informação e nem notícia, apenas tinham escutado um estrondo que vinha lá das bandas onde o filho deles morava. E já era mais de 8 da noite quando Vicente finalmente saiu da casa de seus pais. Umas 8h30 ele chegava no sítio, mas assim que chegou no terreiro de sua casa, ele estranhou uma coisa. Na maioria das vezes, quem surgia ali era o cachorro Paleta e já começava a latir, lhe dando boas-vindas. Mas não viu ele e nem mesmo estava deitado no terreiro, onde costumava ficar às vezes. Assobiou na tentativa de chamar o animal e não teve nenhuma resposta. Imaginou que o cão estivesse em alguma caçada atrás de algum timbu. Mas quando chegou na porta da casa, antes que girasse a chave na fechadura, ouviu o som do mato sendo pisado. Se virou, já esperando ver o animal. Mas o que viu foi um vulto se escondendo atrás dos matos. Vicente achou aquilo estranho. Aquele movimento pareceu suspeito. Tinha alguém escondido ali e achava que era a mesma coisa que tinha estado na noite anterior, na qual Paleta tinha ficado latindo. Ele tentou ver quem podia ser, mas não conseguia ver. Ali ele não tinha conhecidos. O mais próximo vizinho ficava muito longe. Seria alguma brincadeira? Mas não conseguia imaginar alguém que fosse capaz de fazer aquilo e brincar em suas terras aquelas horas. Quem tá aí se escondendo? Pode sair que eu já vi, gritou o homem. Mas ninguém respondeu. Vicente via só aquilo se mexendo por trás dos matos e de forma suspeita. Ele, nessa hora, se arrepiou todinho. Teve impressão, por um momento, de ver um rosto horrível, com 2 olhos enormes e negros. Aquilo arrepiou ainda mais o homem. E olhando melhor, ele quase podia ver a forma daquilo, escondido entre as folhagens. Parecia uma criatura com a cabeça enorme. Todo arrepiado, Vicente finalmente girou a fechadura da porta e entrou em casa, trancando. Mas o que era aquilo? Se perguntava o homem ao se ver sozinho dentro de casa. Seria algum demônio? Ele então olhou pela fresta da porta, mas aquilo que estava lá atrás do mato saiu e ele pôde ver o que se escondia ali e viu uma criatura enorme e terrível andando no terreiro. Mas aquilo não estava só atrás dos matos. Só que aquela criatura era menor e ele se aproximava junto da outra em frente ao terreiro. Os dois tinham uma aparência horripilante. Foi quando lembrou de Paleta, seu cachorro. O que aquelas criaturas teriam feito com ele? Nessa hora, o homem se aperreou. Paleta era seu único companheiro. Lembrou de uma espingarda que seu pai tinha lhe dado. Foi lá nos fundos da casa e procurou nas gavetas pelas munição. Com a arma carregada, ele decidiu abrir a porta. Porém, quando ele abriu a porta, não tinha nenhuma criatura ali fora. Assobiou, chamando Paleta, e até gritou o nome do animal algumas vezes. Tinha esperança de que Paleta estivesse escondido em algum lugar da mata. "Vem, Paleta!" gritou ele, apontando a espingarda para a mata, de onde tinha visto aquela criatura menor sair de dentro. De repente, sentiu como se fosse desmaiar. Em segundos, viu aquela criatura de olhos negros bem à sua frente. Quando tentou erguer a arma para atirar, não teve forças, nem mesmo no dedo.
Não podia mexer nenhuma parte do seu corpo. Tudo então se apagou. Quando Vicente se acordou, estava do lado de fora da casa, onde tinha estado na noite anterior. Levou um tempo até que ele se lembrasse de tudo que tinha acontecido na noite passada. Sentia dores terríveis na cabeça e seu nariz demonstrava que tinha saído sangue. Correu até a casa dos pais e lhes contou tudo o que tinha acontecido. Eles, por conhecerem o filho, sabiam que ele não estava mentindo. Daquele estrondo ouvido na região, ninguém mais soube de nada, a não ser o testemunho de Vicente da queda daquele possível avião. Quando foram até o lugar, viram que algo realmente tinha caído ali, mas não tinha nada que indicasse, nem mesmo pedaço de nada. Apenas vestígios de que o mato tinha sido queimado, junto com algumas árvores. Fora isso, as marcas na terra. Vicente nunca mais viu seu cão Paleta desde aquela noite. E ele jamais esqueceu daquelas terríveis criaturas que lhes visitaram naquela macabra noite. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.